Iniciando em eficácia e aplicabilidade, eu vou deixar aqui um quadrinho para vocês verem de qual parte que eu tô falando. José Afonso da Silva, ele vai colocar que existem 3 tipos de norma: as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitadas. E elas, dentro das próprias classificações, elas vão poder ser divididas entre de aplicabilidade direta ou indireta, imediata ou mediata, e restringível ou irrestringível. As normas de eficácia plena, como o próprio nome diz, vai ter efeitos plenos desde o momento em que ela for publicada. Então ela vai ser de aplicabilidade direta, ou seja, ela não vai precisar de intermédio de outras normas para poder ter sua eficácia completa. Ela vai ser imediata, ou seja, não vai precisar de um certo tempo até que ela possa ser aplicada. E ela vai ser irrestringível, ou seja, não vai poder ser restringida por outras futuramente. Já as normas de eficácia contida, vai ter uma pequena diferença entre as normas de eficácia plena, no sentido de que também é direta, também é imediata, porém ela vai ser restringível, ou seja, futuramente ela pode ter o seu alcance restringido. Se uma norma regulamentadora atuar restringindo o alcance dessa norma, então estaremos diante de uma norma de eficácia restringida ou contida, mesma coisa. E por último, as normas de eficácia limitada vão ser completamente o contrário das normas de eficácia plena. Então, se a norma de eficácia plena era direta, a norma de eficácia limitada vai ser indireta. E assim ela também vai ser mediata, ou seja, vai demorar um certo tempo para que ela possa ser aplicada, e vai ser restrita também, ou seja, ela vai depender de uma regulação futura para que ela possa ter pleno efeito. Vamos dar exemplos de cada uma delas. A norma de eficácia plena, o exemplo que eu vou trazer para vocês é aquela da Constituição que fala que português é a língua oficial. Então ela não demorou um tempo para ser aplicada, ela já começou a surtir efeito no momento que ela foi publicada. Ela não precisou de uma norma posterior para poder dar efeito para ela, para complementar essa lei. E ela não pode ser restringida por outra futuramente. Então, ela é uma norma de eficácia plena. Outro exemplo é o que coloca que Brasília é a capital do Brasil. Um exemplo de uma norma de eficácia contida é aquela que fala que todo trabalho vai ser lícito, a não ser que a lei limite isso. Então, a priori, todo tipo de trabalho vai ser lícito, a não ser que a lei posteriormente venha e restrinja isso. E, por fim, um exemplo de norma de eficácia limitada que a gente vai ter é a que diz respeito em relação à greve, que só vai poder ser regulamentada a partir de uma lei complementar. Vamos falar agora um pouquinho sobre a força normativa da Constituição e a La Salle. Tanto La Salle quanto o Hess vão trazer conceitos parecidos aqui nesse momento, então prestem bastante atenção entre a diferença entre um e outro, certo? La Salle vai trazer uma concepção sociológica da Constituição. E a coisa importante dele aqui que ele vai trazer é que a Constituição vai ser encontrada na dinâmica entre as relações sociais, ou seja, a Constituição seria uma organização dos fatores reais de poder. Exemplo dos fatores reais de poder: a aristocracia, a burguesia, os banqueiros, a classe operária, entre outras. Uma Constituição que não represente esses fatores reais de poder seria mera folha de papel. E aí ele traz uma metáfora interessante, que é a metáfora da figueira. E aí, o que significa essa metáfora da figueira? Se você pegar uma macieira, uma árvore de maçã, e colocar uma plaquinha na frente dela escrito "Isto é uma figueira", ela não vai deixar de ser uma macieira porque você disse que ela é uma figueira. Da mesma forma, se você tem os fatores reais de poder, se você tem a sociedade aqui, e aí você coloca um papel aqui na frente dizendo Constituição, a sociedade não vai mudar simplesmente porque você decidiu colocar aquele papel ali na frente. Ou seja, a Constituição tem que refletir os fatores reais de poder, porque senão ela vai ser só papel. Em relação com a eficácia, as normas de eficácia plena seriam representações dos fatores reais de poder, e as normas de eficácia limitada não abarcariam conteúdos não correspondentes à realidade. E vale lembrar aqui também que o direito não é um fator real de poder em si mesmo. Agora, a força normativa da Constituição para Hess já tem um outro sentido. Hess vai colocar a Constituição dividida entre como ser e como dever ser. Como ser, ela vai representar os fatores reais e seria a Constituição concretamente realizada. Enquanto dever ser
seria a constituição jurídica. Então, a Constituição tanto afetaria a sociedade quanto a sociedade afetaria a Constituição. Ele divide também duas questões, a vontade de poder e a vontade de constituição. A vontade de constituição priorizaria a pretensão da eficácia, ou seja, a pretensão de que o documento realmente seja eficaz e que consiga alterar a realidade. Já a vontade de poder vai ser aquela que vai priorizar ganho imediato, ferindo as normas da Constituição, coisa que a vontade de Constituição não faria por seguir as regras do jogo. Então, para Hess, a Constituição tem que seguir e corresponder à realidade presente, porém ela também tem que ser aberta a adaptações, ou seja, ela não pode ser rígida, ela tem que ser plural, tem que ser uma coisa que não seja unilateral. E além do conteúdo, a força normativa, ou seja, a força que essa Constituição tem para mudar a sociedade também depende da prática, ou seja, da maneira como essa Constituição vai ser aplicada. E aí ele tem o conceito de condicionamento recíproco, que eu já falei antes, mas vou trazer novamente, que seria que a Constituição influencia a sociedade e a sociedade influenciaria a Constituição. Então, como possíveis questões que poderiam cair na prova de vocês, para a eficácia das normas constitucionais, eu colocaria um exemplo de cada uma delas, e também para explicar a diferença entre a norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada, que geralmente é o que costuma cair. Já para a força normativa da Constituição em La Salle, o que caiu na minha prova, pelo que eu lembro, foi para definir qual que era a metáfora da figueira e também para citar um exemplo de fator real de poder. Em relação à força normativa da Constituição em Hess, o que eu lembro de ter caído foi a diferença entre vontade de poder e vontade de Constituição e também para explicar como funcionaria o condicionamento recíproco. Bem, eu fiquei com a parte referente ao neoconstitucionalismo e a hermenêutica e a perspectiva dos princípios no neoconstitucionalismo. Então, trabalhar com autores como o Radbruch e o Alex, principalmente, mas se der falar também um pouquinho do Harbeley, do Dworkin, entre outros. Inicialmente, para tratar de neoconstitucionalismo, nós temos que entender o contexto histórico no qual ele se formou. Vocês devem lembrar que o neoconstitucionalismo ele se inicia com o Radbruch. É importante falar também que o neoconstitucionalismo é sinônimo de pós-positivismo no direito. Ele vai se iniciar com o Radbruch como uma crítica ao normativismo do Kelsen e como uma crítica ao positivismo em geral, porque vocês devem se lembrar, salvo engano, teve até uma questão na prova de vocês anterior, qual que Kelsen defende que pode se reclamar sobre a moralidade e outras coisas do sistema jurídico, porém não se pode dizer que não é direito, porque o que faz com que o direito seja direito são critérios próprios da perspectiva jurídica, que é a ideia que o Kelsen tem de uma teoria pura do direito. O Radbruch vai, em um contexto pós a Segunda Guerra Mundial e o que foi o nazifascismo na Europa, foi balizado por perspectivas positivistas, criticar exatamente isso e falar que o positivismo, naqueles 5 minutos de filosofia, deixou os juristas protegidos perante as leis mais arbitrárias do Estado. Nesse sentido, o pós-positivismo ou o neoconstitucionalismo ele vai se desenvolver posteriormente numa corrente germânica com Alexei e uma corrente norte-americana com o Dworkin. Mas nós vamos destacar principalmente a perspectiva do Alexei. Nesse sentido, nós temos que os princípios que antes no positivismo e nas escolas anteriores eram vistos como algo para ser aplicado apenas quando as regras não dessem conta, então, ou seja, os princípios eles tinham um caráter excepcional e instrumental, agora os princípios vão emergir, na verdade, como complementares junto às regras. Então, teria-se no neoconstitucionalismo a norma enquanto gênero e a norma sendo composta por duas espécies, os princípios e as regras. Dessa forma, é importante diferenciar o que seria um princípio e o que seria uma regra. Uma regra, ela seria algo binário, meio que cumpriu a regra ou não cumpriu a regra. Por exemplo, a questão de um exemplo que é muito dado é o semáforo. Então, ou o semáforo está vermelho ou o semáforo estaria verde. Então, se você ultrapassar o semáforo no sinal vermelho, por exemplo, é algo que pode ser medido. Já o princípio ele não poderia ser medido, ele seria um mandado de otimização.
Então, o princípio ele vai ter sempre esse caráter de buscar fazer o melhor possível, mas vai ser difícil medir um princípio em si. Os autores vão entender que, nessa perspectiva, o princípio da dignidade da pessoa humana seria o princípio hegemônico e os outros princípios seriam derivados do princípio da dignidade da pessoa humana. E, com o tempo, o neoconstitucionalismo vai acabar dando origem a um fomento do poder judiciário, o que ficou conhecido como ativismo judicial. Ativismo judicial vai ser quando o judiciário se posiciona, então, no neoconstitucionalismo, o poder judiciário torna-se o poder preponderante, e quando há uma omissão do legislativo ou do executivo, por exemplo, o judiciário irá agir, seja por meio de controle constitucional, mutação constitucional e coisas do tipo, teoricamente para poder, vamos dizer, adimplir com a vontade popular. Um fator importante também que pode ser questão de prova é a questão da diferenciação entre o que tornaria uma norma jurídica para o Radbruch e o que tornaria uma norma jurídica ou injurídica para o Alexis. Enquanto no Radbruch o direito não pode ser extremamente injusto, ou seja, o direito pode até ser injusto, mas não pode ser extremamente injusto, o Alexis vai falar que o direito deve ser minimamente justo. Vocês podem pensar que isso são sinônimos, porém não são exatamente sinônimos e já caem em provas anteriores. Tem o Harvey também, que vai ser das Sociedades Abertas dos Intérpretes da Constituição, que ele é um autor que também vai estar nessa perspectiva neoconstitucional e que ele vai defender que as normas constitucionais não devem ficar sendo interpretadas tão somente pelo judiciário, mas deveria se abrir a uma sociedade, a grupos sociais mais amplos, que vai influenciar, por exemplo, a ideia de amigos da corte. Sobre possíveis perguntas agora, eu acho que o que cabe destacar é ao menos um ponto positivo do neoconstitucionalismo, um ponto negativo do neoconstitucionalismo e um exemplo de como isso ocorreu e ocorre no Brasil. Nesse sentido, um ponto positivo do neoconstitucionalismo seria a perspectiva de atualizar a democracia, vamos dizer assim, sem precisar de um processo burocrático do legislativo. Então, está relacionado com aquele negócio do paradoxo da Constituição, que a Constituição ela positiva a vontade popular de dado momento, porém, com o tempo, a vontade popular pode mudar, porém a Constituição já está positivada. E as leis infraconstitucionais também. Então, um ponto positivo seria essa atualização relativamente mais facilitada. Por exemplo, a perspectiva das células-tronco, ou do aborto de anencéfalo, ou do conceito de família. Eu acho que o ponto mais significativo desse critério positivo seria a interpretação do Supremo sobre o conceito de família. Então, por exemplo, a questão de união estável de pessoas homoafetivas. A Constituição vai tratar de família naquela lógica binária e tal, até numa perspectiva relativamente religiosa. E o Supremo, com as novas demandas sociais, vai atualizar isso e tornar mais amplo o conceito de família, podendo ser não só por pessoas heterossexuais, mas também por pessoas homossexuais. E já tem até jurisprudência, salvo engano, de casamento e união homoafetiva de mais de 2 pessoas. Já um aspecto negativo seria a arbitrariedade que isso pode trazer. Então, quando os juristas não precisam mais se fundamentar tão somente em regras, mas em princípios, os princípios podem ser contorcidos em outras perspectivas. O exemplo mais preponderante disso seria a perspectiva do trânsito julgado versus duplo grau de jurisdição, que no último julgamento que teve nesse ano, o Supremo entendeu pelo trânsito julgado, porém em julgamentos de 2 habeas corpus anteriores foi entendido sobre o duplo grau de jurisdição, anteriormente foi entendido sobre o trânsito julgado, e é importante notar que a Constituição, no seu inciso 5º, no seu artigo 5º, inciso, salvo engano, 57, vai trazer a perspectiva do que ninguém iniciará o cumprimento definitivo da pena em ação penal condenatória antes do trânsito julgado. Então, nesse exemplo, o Supremo, quando entendeu pela duplo grau de jurisdição, desrespeitou a norma constitucional do poder constitucional originário.
Então, esse seria um ponto negativo, a arbitrariedade que isso dá ao judiciário. E também a questão que o judiciário não é um órgão eletivo. O judiciário é um órgão, vamos dizer, mais técnico. Então, não necessariamente ele está alinhado a perspectivas democráticas. E os exemplos, como eu acabei antecipando, da questão do ativismo judicial, tem a questão do aborto de anencéfalos, que foi um entendimento do Supremo, a questão do aumento das possibilidades de o que seria uma estrutura familiar, a questão do trânsito em julgado versus duplo grau de jurisdição, e o próprio caso de usar células-troncos e pesquisas científicas também. E, salvo engano, esses são os exemplos mais relevantes. Então é isso, gente. Boa noite. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que a gente vai ler e responder depois. Uma boa prova pra todos vocês e beijo. Isso aí. Só comigo que acontece essas coisas. É estranho, faz tempo que eu não gravo. Meu celular tá caindo.